Oi pessoal, bem-vindos a mais uma live paralímpica. Eu sou Isa Vergani e hoje o assunto é a paixão de todo brasileiro, ó. Futebol de cegos, eita! E eu tô aqui com dois grandes nomes da nossa seleção, Fábio Vasconcelos, técnico da seleção brasileira. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, é um prazer estar aqui falando um pouco aí da seleção brasileira de futebol de cego aqui no nosso país. E Maicon Júnior, nosso ala defensivo da seleção. Seja bem-vindo, Maicon. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui para poder falar do futebol de cegos. Maravilha, gente. E para começar, Fábio, a gente fez uma live no ano passado, né? Comentamos a respeito de algumas competições que nós tínhamos, mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dos resultados, porque no passado, gente, a gente teve Grand Prix no México, a gente teve Grand Prix em Paris e depois a gente foi vice-campeão aí da Copa América, né? Fomos vice-campeões lá na Argentina. E queria que você comentasse um pouco a respeito desses resultados, como foi esse ano de 2022 e logo a gente fala aí dos preparativos pré-2023. Foi um ano muito importante, né, para o Brasil aqui. Foram 5 competições, né? Começou uma Copa Tango na Argentina, que a gente levou uma seleção bem mesclada, praticamente a base da seleção brasileira. A gente conseguiu o título lá na Argentina. Aí depois veio um desafio aqui em São Paulo, a gente também foi campeão. A gente colocou 2 seleções, a principal e a de base. E conseguiu as 2 ir para a final, né? Foi campeão na seleção principal e vice de base. Né? E depois fomos para o México, um Grand Prix, um campeonato oficial, que já era para garantir vaga para o Mundial, né? 2023, esse ano. E a gente conseguiu também esse título, foi muito importante, porque deu tranquilidade para a gente trabalhar o resto do ano. Né? E depois teve ainda o desafio na França, que foi a seleção de base, sub-23, contra a seleção da Europa, praticamente todas as seleções principais. Foi a Inglaterra, uma seleção muito forte. E o Brasil também foi campeão lá. E por último, no final do ano, veio a Copa América, né, lá na Argentina, competição muito difícil, como sempre foi lá na Argentina, e contra os argentinos foi difícil. A gente conseguiu ir para a final, e na decisão empatou o jogo, na decisão do pênalti a gente não conseguiu ser campeão, mas faz parte, né, esporte é isso, a gente está trabalhando, a gente sabe que a gente tem várias competições, vários títulos aí, né, mas a gente sabe que um dia perde, e a gente tem que ver o que falhou, o que tem que melhorar. E esse ano é um ano bem importante também, que tem, né, várias competições importantes para a gente dar sequência nesse trabalho. Boa, Fábio. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho com esse barulho aqui dos aviões, tem uma galera treinando aqui nas dependências do CT, mas não se preocupem, tá? A live prossegue, a gente continua aqui no nosso bate-papo. Maicon, eu queria saber de você, você começou no Instituto de Cegos lá da Bahia e aí em 2016 você já entrou para a seleção. Desde então já participou de Parapan e eu queria entender como foi esse preparo, como você chegou até a seleção. Então, uma grande alegria para mim, essa realização de sonho, e não foi fácil chegar até aqui, mas graças a Deus, com pessoas competentes, colegas, incentivando, foi possível e muito feliz. Cheguei no Instituto, na verdade em 2013, tive todo um preparo de base com o professor Antônio Bahia e a partir daí recebi a oportunidade de começar jogando na equipe do ICB, uma equipe fortíssima, que tinha grandes atletas lá, que pôde contribuir bastante com o meu crescimento. E a partir daí comecei a ganhar títulos, né? Campeão brasileiro em 2016 e seguidamente a oportunidade na seleção brasileira, no Parapan de Jovens em 2017. E a partir daí comecei a seguir todo um trabalho intensivo que todos os atletas precisam para o alto rendimento. Com certeza. É isso. Perfeito, Maicon. E o Maicon, inclusive, foi um dos grandes destaques aí da seleção sub-23, né, Maicon? Foi ano passado aí para Paris, fez golaços assim incríveis, garantiu o título aí brasileiro pra gente. E como foi vestir a camisa e representar o Brasil? É sempre uma emoção muito grande para mim. Graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de já estar competindo junto à seleção principal e também a oportunidade de estar na seleção de base competindo. É sempre uma experiência nova estar competindo na seleção de base, mas também com a principal. É sempre grandes aprendizados, então é um orgulho. Para mim foi um ano muito importante, o ano passado, um ano de grandes conquistas e grande aprendizado e que me deixa focado para conquistar mais, para estar firme e forte, fisicamente bem, que conseguimos. É só estarmos bem focados, bem fisicamente, que o resultado chega e as conquistas vêm junto.
Boa, Maicon. E, Fábio, agora falando um pouquinho sobre essa parte de treinamento, né? Todo esse processo que o Maicon passou, desde de começar lá, tendo contato com o esporte, até hoje se tornar um atleta de alto rendimento. Como funciona essa preparação, esse desenvolvimento de técnicas físicas, psicológicas que vocês colocam para os atletas desde a base até o alto rendimento? Essa base é de fundamental importância, né? Essa base da estrutura para a gente seguir, né? Sempre brigando por título, né? Então a gente tem uma equipe hoje multidisciplinar na seleção brasileira, né? Tem um fisiologista, tem um nutricionista, tem um psicólogo, né? Tem um preparador físico, treinador do goleiro, tem essa parte tática que é comigo. Então essa equipe é quem planeja tudo, a gente planeja em conjunto. E o atleta chega aqui na base, né? Hoje a gente tem uma seleção, hoje a seleção brasileira são 3 seleções, a principal tem essa sub-20 e tem uma sub-15, né? Que é o professor Bahia que está organizando. Então a gente nessa base a gente faz uma preparação, a gente vai direcionando, vai organizando, cada um na sua área, o atleta sair e ir crescendo, né, para não pular etapas, né, que antigamente o atleta chegava com 17 anos, exemplo de Ricardinho, foi campeão mundial, né, lá atrás, com 17 anos, já chegou na principal, então não é fácil. E hoje não, hoje ele tem uma sub-15, tem uma sub-20, né, tem essas competições intermediárias que a gente leva à base, então tem uma preparação para quando ele chegar na seleção principal, ele está pronto, né, para aguentar a pressão, para aguentar, porque não é fácil jogar no Brasil, né, todo mundo já fala que o Brasil já é campeão antes de ir, o pessoal já fala hoje até em Paris, a gente não está classificado ainda, mas a gente sabe que é isso, né, foi tudo que a gente conquistou, esses resultados, faz parte, mas hoje com essa equipe multidisciplinar, com esses atletas novos chegando, né, tem a seleção de base, então ajuda bastante para quando chegar na seleção principal, realmente o atleta está preparado para aguentar a pressão, aguentar, né, aquela que ele já ganhou da torcida, de dirigentes, né, e dar sequência nos resultados positivos. Com certeza. E até um comentário assim, a gente está falando bastante de resultados positivos, né? Mas a gente foi vice-campeão lá na Argentina, a gente infelizmente perdeu contra os hermanos aí na Argentina. E como que foi essa experiência aí, Maicon? Porque nem só de vitória a gente vive, né? Também tem as derrotas. Como é que você se sentiu? Como foi lá ver depois esse resultado aí? Não é fácil, né? A gente não fica feliz. Não é o que a gente espera, a gente vai sempre com o objetivo de ganhar, mas do outro lado também tem a mesma vontade, trabalham também e a gente precisa estar preparado para fazer o nosso melhor, mas para entender que estamos no caminho certo, foi decidido nos detalhes, nos pênaltis e a gente precisa estar de cabeça erguida e com força de vontade cada vez mais, intensificar o trabalho para que a gente possa continuar mantendo aí a nossa hegemonia. Com certeza, é uma constância, né? Acho que a gente às vezes vai muito achando que vai vencer e nem sempre é assim, né? E inclusive até o professor falou com a gente da outra vez, né? O Fábio conversou um pouco conosco na última live, falando isso, né? Ter humildade, é saber reconhecer também os adversários e saber das nossas dificuldades para a gente tentar melhorar. E puxando esse gancho, na semana passada nós tivemos aqui no CT a semana de treinamento, que é extremamente importante para uma troca aí entre os profissionais do CPB, a diretoria prepara, né, todo esse planejamento para vocês conseguirem desenvolver um pouco mais com os atletas. E como funciona mais ou menos essa semana e por que ela é importante antes das grandes competições para os atletas? Terminou a competição na Copa América em novembro, né, o ano passado, já em dezembro a gente já teve uma apresentação, né, para fazer uma avaliação física, né, médica, nutricional, então os atletas vieram para fazer essa avaliação e semana passada já teve a primeira fase de treinamento já, né, que vai ser um ano muito corrido, né, já tem aí já confirmado 3 competições, né, 2 muito importantes, que é o Mundial, que é a classificação para Paris, dão 3 vagas. Exato. Tem também o Chile, né, em novembro, Parapan. E vai ter esse desafio sub-23 lá também na França, então a gente tem que começar cedo, semana passada já começou a primeira fase, vão ser várias fases esse ano. E essa estrutura que a gente tem aqui no centro de treinamento é muito importante também, né? Esses laboratórios que tem aqui, a ciência junto com a nossa comissão trabalhando em conjunto, a estrutura que a gente tem, esse DEXA que a gente tem aí, né? Tem o isocinético, então a gente hoje aqui está bem assistido, o Comitê Paralímpico, o CBDV faz um trabalho excelente para dar condições a gente, comissão, e a gente dá comissão aos atletas para quando chegar na competição eles estão preparados para os desafios que vão vir. É isso, Fábio. E lembrando, gente, que nós já garantimos a vaga aí para o Parapan em novembro e agora a luta é para conseguir os Jogos Paralímpicos em Paris. E aí, Fábio, eu te pergunto, no ano passado a gente tinha aí a seleção que foi vice-campeã e esse ano para a fase de treinamento você manteve essa mesma escalação. Qual foi o seu critério utilizado para selecionar esses atletas? A gente já tem um grupo, já, né, uma base formada, já vem um trabalho aí
Já estou há 10 anos na seleção, então a gente vem organizando por posições, aqueles atletas que são realmente profissionais, né, que estão aqui. E alguns atletas já vêm da base, então a gente tem uma oferta boa hoje já chegando. Exemplo de Michael, Thiago Paraná, Jardiel, Luquinha, Sami, vários que estão aqui. Então é uma base nova, hoje a gente tem uma média de idade muito baixa na seleção brasileira. E alguns jogadores experientes, né, renomados, como Jefinho, Ricardo, Cássio. Então esses atletas ficam na base, estão muito bem ainda fisicamente, né, tecnicamente também. Então a gente já tem um grupo montado aí, mais ou menos uma base montada. A oferta do futebol de SEG não é tão fácil a gente conseguir assim, chegar um atleta de um brasileiro, a gente pegar já um com realidade. Então eu até prefiro hoje trazer para uma base, um atleta mais novo, com idade, para a gente ir formando ele. Né? Então essa base da gente, pelo menos até Paris, a gente mantém esse grupo aí. Agora, dentro desse grupo de 15 atletas, aí os 10 que vão, ninguém sabe, depende deles, depende do desenvolvimento. Por isso que essas competições que tem antes da competição oficial, mesmo como Mundial, que é garantia para Paris, é muito importante, porque a gente vai dando a oportunidade, porque a gente sabe que treino é treino, jogo é jogo. Então a gente tem uma seleção montada aí, e daqui para lá a gente vai dependendo do desenvolvimento de cada um para a gente selecionar os 10 melhores naquele momento. Boa. E, Michael, eu queria saber um pouco mais de você também, o que mudou no seu treinamento, né? Você compete aí como sub-23 e também na seleção. O que muda aí do seu desenvolvimento? Como que é a sua técnica também para jogar? Porque a gente sabe que são times diferentes, técnicas diferentes. Como é que você tem trabalhado nisso aí, antes das competições? Então, isso tudo é a questão da fase de treinamento, né? Eu estou sempre aqui junto com a principal, treinando, também junto com a base. Estamos sempre aqui mesclando juntos nas fases de treinamento. Então, nos deixa tranquilo quando vamos jogar na seleção de base ou também na principal, pelo trabalho ser muito parecido. Claro que em alguns momentos a intensidade é maior na principal, até em questão de competições, mas não perde muito, na mesma posição, e também junto com a comissão técnica, sempre ao nosso lado, nos incentivando e mostrando o caminho a ser seguido. E, Michael, você participou agora, né, da parte da Copa América, fez a sua história, e em maio a gente tem outra competição aí da IBSA, que é uma competição super acirrada, tanto dentro quanto fora. São times muito estruturados, muito fortes aí que a gente vai enfrentar, e a gente vai sediar aqui no CT Paralímpico. Então, em maio, não perca as redes do CPB para você poder acompanhar aqui toda essa fase dessa competição. E eu queria saber de você, qual é a expectativa que você tem, o que a gente pode esperar de você e do time brasileiro para essa próxima competição e para esse ano também de 2023? As expectativas são sempre das melhores, não falta luta, não falta empenho, estamos bem focados, treinando bastante no alto rendimento. Semana passada já começamos aqui a fase de treinamento intensiva e vamos seguir para que a comissão possa escolher os melhores preparados para estar lá representando a seleção brasileira e, se Deus quiser, lutando para conseguir mais um título. É isso. E, Fábio, o que você deixa assim para as pessoas que estão assistindo a gente, que querem começar, por exemplo, que tem um filho, alguém que esteja assistindo, algum jovem que esteja assistindo e que quer começar, quer participar desses treinamentos, quer tentar um dia chegar aí na seleção, ser um Michael aí com grandes títulos pra gente? E hoje mudou muito isso, né? Tem a seleção brasileira de base, hoje tem criança aqui com 10 anos, né? Hoje tem centro de referência praticamente no Brasil todo. Então quem tiver alguma criança, um adolescente que seja cego, total B1, que queira presenciar, né, ver como é o futebol de cego, procure aí na sua cidade, com certeza na sua região vai ter um centro de referência, né, procure lá o pessoal responsável, o Comitê Paralímpico está dando centro de referência no Brasil todo, e daí está aparecendo já novos talentos, novas crianças, então procure aí na sua cidade que com certeza vai ter oportunidade, vai ser capacitado para quem sabe um dia ele chegar aqui na seleção de base ou na seleção principal, né, para representar o país aí, que é um prazer, né? E se não seja a nível de seleção, que com certeza a qualidade de vida, mostrar que ele é capaz de fazer esporte, né, e mostrar para mudar até a vida dele.
É isso, né, Fábio? E olha, se você tem vontade de se tornar um atleta paralímpico, você pode procurar aí um centro de referência próximo ao seu endereço. É só acessar cpb.org.br, aí tem uma opção lá no site Quero Ser um Atleta Paralímpico. Você acha o centro de referência, um clube ou uma associação que faz parte aqui do nosso CT, e aí você pode vir aqui treinar, pode se tornar um atleta de alto rendimento. Gente, muito obrigada pela participação de vocês na live, foi um prazer acompanhar um pouco mais sobre futebol de cegos. Fábio, é sempre uma honra receber você aqui. Eu agradeço, né, para mostrar um pouco como é a seleção brasileira, a estrutura que a gente tem hoje aqui. Então a gente está sempre à disposição, é um prazer. E está divulgando, mostrando que a gente tem seleção de base, tem seleção principal, tem uma seleção sub-20. E quem tiver interesse, como você já falou, é só procurar algum centro de referência no Brasil, né, que as portas aqui sempre estarão abertas. Com certeza. Eu que agradeço aí pelo espaço. Obrigada. Maicon, um prazer também receber você aqui. Muito obrigada por essa honra. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da nossa modalidade para todos vocês. É isso, gente. Ficamos por aqui. Um beijo e até a próxima live.